Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou tentar fazer esse vídeo sem corte. Não sei se vai ser possível, eu tô esperando um almoço. Eu tô aqui no Equador, pedi um almoço aqui no hotel. Tô esperando chegar, claro que vai ser mais ou menos uns 20 minutos, 25 minutos. Então eu acho que vai dar tempo. Fiz uma colinha aqui, então só olha pro lado que eu tô tentando lembrar as histórias. E no vídeo de hoje eu quero contar os maiores perrengues que eu passei viajando, né? Como vocês sabem, eu viajo em vários países da América Latina por causa do meu trabalho. Cheguei também aí aos Estados Unidos, em um evento. Não sei se eventualmente eu vou ter oportunidade de viajar para outros lugares mais longe ou outros países que eu ainda não fui. Mas da América do Sul, fora os países que tem lá em cima, né, as duas Guianas, né, Guiana e a Guiana Francesa e o Suriname, eu fui em todos os países com exceção do Uruguai. O Paraguai funciona na fronteira também, então não conta muito, mas os outros todos eu pelo menos visitei a capital, eu visitei algumas cidadezinhas. Então eu já conheci bastante e aconteceu muita coisa, né? Então já tem 3 anos aí, acho que quase 4 anos que eu tô viajando. E já aconteceram muitos perrengues. Inclusive essa viagem já foi complicada, eu passei muito mal na quinta, que eu comi um ceviche que me fez mal, né? Então, nesses todos esses anos eu passei muito mal 2 vezes, então eu considero que até é ok, porque eu sou o cara que experimenta de tudo. Então eu como as coisas mais diferentes do mundo, né? Já comi cuy, que é o porquinho da Índia, né? Aqui no Equador, por exemplo. Enfim, já comi as coisas mais diferentes possíveis. E eu quase comi grilo lá no México, mas não deu certo. Mas eu tô sempre disposto a experimentar de tudo e eu acho muito interessante essas experiências. Então bora lá. Perdão, eu tô um pouco gripado, eu não quero cortar o vídeo, né? Então, como eu falei, eu comecei a viajar, né, a trabalho, né? Eu sou vendedor de uma indústria química. E a minha primeira viagem que eu vou fazer na minha vida, de avião, de tudo, internacional, já deu errado, porque eu peguei Covid. Então, e foi muito... Se eu soubesse antes, né, eu não teria nem viajado de avião. Mas a primeira vez que eu viajei de avião foi pra sair de Uberlândia, chegar em São Paulo, ter que voltar de carro, tudo dirigindo, porque eu descobri que eu tava com Covid, né? Eu fiz o exame antes de sair, mas não deu tempo de ficar pronto, então a gente foi, porque a gente pensou, não vai dar nada, né? E eu tava com um amigo meu de trabalho, que ele conseguiu ir, acabou pegando Covid lá e teve que ficar preso aqui inclusive, foi aqui no Equador a primeira viagem que a gente ia fazer, que não deu certo. Ele acabou pegando Covid e ficou... Perdão, gente, tô... A garganta tá meio ruim. Então ele acabou pegando Covid e ficou preso aqui no Equador, mas eu acabei ficando em Uberlândia e voltei pra trás, né? Como eu tava com Covid e não quis pegar voo, né, de volta, eu acabei alugando um carro e viajei de São Paulo pra Uberlândia. Foi terrível, porque eu tinha acordado tipo 12 da manhã pra viajar, tava morto de sono e tava super chateado, super frustrado com o que tinha acontecido, né? E eu voltei dirigindo às 8 horas, nossa, foi bem bad, fiquei bem triste. Mas essa foi a primeira coisa que aconteceu comigo viajando, né? E eu sempre viajava com alguém, ou minha chefe, ou com esse companheiro de trabalho que eu falei. Só que a primeira vez que eu fui viajar sozinho, eu não me dei conta do horário. Cheguei faltando 40 minutos pro voo sair e perdi o voo. Tive que organizar tudo também. Então isso aí foi uma coisa que aconteceu comigo. Que também foi bem paia. Uma outra história que eu tive foi as turbulências dos voos, né? Então já viajei muito de avião. Por exemplo, meu primeiro voo, porque isso aí deu errado. Aí depois a próxima viagem foi pro México e só lá eu tive 14 voos, né? Que eu viajei todo o México, várias cidades, então teve muitos voos. E a volta desse voo teve uma turbulência terrível, das aeromoças até caindo dentro do avião. Então eu já peguei várias turbulências, acho que essa foi uma das piores. Também teve uma voltando do Rio de Janeiro, que aí eu fui numa feira, também a trabalho, teve uma turbulência muito ruim. Todo mundo dormindo no avião e eu sentindo essa turbulência. Claro, também nessa época eu não era tão acostumado, então pode ser que não foi tão ruim assim a turbulência, mas eu senti, né? Então, também teve uma na Argentina, que foi muito forte, que eu passei que tava chovendo muito, até quando pousou o avião todo mundo bateu palma, porque foi um voo bem complicado, dava pra ver que tava avançando muito, pra pousar foi difícil também, né? A gente tava saindo de Buenos Aires pra Mendoza. Então, assim, foi bem complicado. Mas depois disso, não tive nenhuma turbulência muito séria assim, né? Então, eu já acostumei com a turbulência não derrubou o avião, né? Eu lembro até que eu não conhecia nada de avião, comecei a acompanhar o Lito, né, do Avião e Música no YouTube, e fiquei muito mais tranquilo, entendi muito mais sobre avião, como funciona. E é muito seguro, né? Então, claro que esses tempos caiu muito avião, mas todos têm um porquê, né? E não é nada que não poderia ser evitado, né? Então, avião é o meio de transporte mais seguro que existe. É bem tranquilo, hoje eu já não tenho tanto medo. Claro que quando balança muito você fica meio assim, né? Às vezes para o coração ainda, mas melhorou muito, eu quase não tenho medo. Mas teve toda essa questão dos voos, né? Um outro problema que eu tive também, como eu falei, eu fui pro México uma vez, fiz todo um trabalho lá, consegui vários clientes, consegui vários contatos. E a segunda vez que eu fui pro México, eles decidiram fechar a fronteira e eu tive que tirar o meu visto. Acabei perdendo essa viagem, porque não dava pra tirar o visto em cima da hora. Fui tirar o visto e eles negaram o meu visto. Na época eu não ganhava tanto dinheiro, eu era solteiro e tudo mais, então eu acho que provavelmente eles devem ter falado, esse menino novo, solteiro e sem grana vai cruzar a fronteira dos Estados Unidos pelo México, né? Me negaram meu visto, não consegui conversar, até falei, cara, eu já fui no México, olha que eu tenho casa própria aqui no Brasil, enfim, tentei
tentei negociar, ela falou, não tem como, se quiser tentar depois, você tenta. Aí acabou que passou o México para outro vendedor, e eu nunca mais tirei o visto mexicano. Hoje eu tenho o visto americano, então eu posso ir pro México quando eu quiser, porque eu tirei o visto americano pra... Até fiquei com medo também quando eu fui tirar o visto americano, mas por sorte é tudo certo. E agora eu posso viajar pro México se eu quiser, mas também, depois que passou isso, não fui pra lá mais. E no próprio México, aconteceu uma coisa também na minha primeira viagem, que a gente tava com umas amostras dos produtos que a gente vende, né? A gente ia passar, e a mulher falou, não, vocês não podem passar com isso, não sei o quê. E a gente falou, beleza, né? Deixei, porque a gente tava atrasado pro voo, e aí eles queriam tirar dinheiro da gente de todo jeito. E acabaram tirando e ainda deram uma notinha fiscal meio que essa corrupção, né? A gente teve que pagar. Claro que a gente não sabe se realmente tinha alguma coisa assim ou não, mas a gente sentiu que era meio corrupção. E a minha chefe também, quando viajou no México, falou que os policiais tentou tirar o dinheiro dela uma vez também, que ela deu uma desentendida e deu tudo certo. Mas isso é bem complicado, inclusive quando eu falar da Bolívia mais pra frente, mais pro final, eu falo essa questão de corrupção, mas pode acontecer muito. Eu sei que no Paraguai também às vezes acontece muito, você tem que passar por policial e ter que dar dinheiro pra eles. Então isso é muito complicado, eu acho que isso deve ter em todos os países, né, mas se você der azar, né. Mas eu pelo menos fora da Bolívia, no Equador eu dirigi várias vezes, nunca tive nenhum problema. Na Argentina nunca tive nenhum problema, o polícia me parou várias vezes, nunca me pediu dinheiro nem nada. Então foi bem tranquilo, não tive sorte nesse ponto. Mas a Bolívia eu vou falar um pouquinho melhor pra vocês. Mas aí depois disso, numa viagem da Colômbia, eu fiquei preso. Eu fiquei preso no banheiro do hotel. Então, tipo assim, foi foda que era bem um domingo que eu ia aproveitar pra ir na praia. Eu tava me arrumando pra sair, fui no banheiro, tranquei a porta, na hora de sair, não consegui abrir de jeito, não tentei tudo qualquer coisa, força e tal, nada. Eu fiquei preso lá quase 1h30, então foi muito ruim. E eu tentei ligar pro hotel, tentei chamar, e era o Ibis, né? Então eu caía naquele negócio de pôr robô pra falar com você, eu não conseguia chegar na pessoa certa. E fiquei vários tempos, até que eu ouvi um barulho assim, eu comecei a gritar, né? Tipo, estou atrapado. Em espanhol, né? Pra ver se a galera saía, aí conseguiram abrir, conseguiram me tirar depois de 1h30, né? Eu perdi 1h30 do meu domingo nisso. Fiquei bem puto no dia. E você falou assim, e nunca mais fiquei nesse hotel do Ibis, inclusive. Eu não boicotei totalmente o Ibis, porque o Ibis é um hotel muito bom, mas esse Ibis, pelo menos, eu nunca mais fiquei. E nunca mais eu tranquei a porta do banheiro, tá? Então, quando eu tô no hotel, tomo banho de porta aberta mesmo, tranco a porta só do quarto. Nunca mais eu tranquei porta de banheiro do hotel, fica até de ideia pra vocês aí, nunca tranque. Porque pode dar muito ruim, né? Eu poderia ter ficado muito tempo preso lá, né? Se não fosse o pessoal abrindo pra mim. Mas no final deu certo. Aí no Chile também, eu nunca tive grandes problemas, mas aconteceu uma coisa muito interessante com a gente. Sempre vou ficar esperto com as mochilas, né? A gente tava no hotel e chegou um cara, eu tava tomando café com a minha mochila do meu lado, eu sempre fui com a mochila, não deixo ela largada, mas um cara que tava na minha frente, ele deixou uma mochila lá. E foi tomar café e voltou. Quando ele voltou, tinha uma mochila lá, mas não era a mochila dele. Meio que nesse tempo, eu não percebi, porque eu tava tomando café, né? Alguém entrou, trocou essa mochila e foi embora. E ele perdeu, tipo assim, notebook, todo esse negócio de trabalho. Então foi bem ruim pra ele essa questão. Depois disso eu fiquei bem esperto. Eu já era meio esperto, assim, meio veiaco, né? Mas, tipo assim, em hotel, não deixa as coisas jogadas, toma muito cuidado. Mesmo em hotel bom, pode ser muito perigoso. Inclusive, falando de hotel, o meu chefe roubaram o celular dele dentro do hotel, lá na Argentina. Nunca mais fiquei nesse hotel depois também, né? Quando acontece uma coisa assim, eu me sinto inseguro, eu não fico mais. Então, celular, notebook eu acabo deixando, igual aqui no Equador eu deixei meu notebook. Na hora que as meninas foi limpar, notebook, tablet, não aconteceu nada, mas assim, pelo menos o celular, que tem muita coisa, nossa vida tá no celular, né? Eu sempre comigo. O celular e o passaporte sempre comigo. Até a carteira, às vezes eu deixo no hotel, a carteira com o documento brasileiro, o cartão de crédito, às vezes eu deixo no hotel bem meio escondidinho assim. Mas o passaporte e o celular, que tem tudo, a nossa vida inteira, né? E o passaporte, se eu perder, que eu tô fudido, né? Então eu sempre deixo tudo junto comigo sempre, no corpo. Tipo assim, se eu vou sair num lugar que é meio perigoso, eu ponho na pochete e já era. E até às vezes o documento brasileiro e às vezes os cartões de crédito principal, eu tento sempre deixar comigo. Então é bom sempre tomar cuidado com isso também. Na Argentina também aconteceu uma coisa com a gente 2 vezes, que eu tava com meus chefes, que muitas vezes, inclusive na Bolívia também teve isso, quando eu falo, porque a Bolívia aconteceu muita coisa, a Bolívia é terrível. Mas na Argentina, a gente quase ficou sem gasolina 2 vezes, porque acontece que você tá dirigindo lá na Argentina, quilômetros, tipo 200 quilômetros sem ver um posto de gasolina. Acontece muito isso no interior da Argentina, então é sempre bom. Tanto que nessa última, vocês vão ver o vídeo aí que eu cortei a Argentina de uma ponta a outra, fui e voltei. Cara, toda vez que eu vi um posto eu abastecia. Então, chegou a ficar na metade do tanque uma vez, mas eu já ia lá e abastecia. Pra não ter perigo de ficar sem gasolina, porque a gente quase ficou sem gasolina 2 vezes e, por sorte, inclusive a primeira vez a gente chegou lá e foi abastecer, tava só o cheiro da gasolina. Porque encheu o tanque inteiro, né? De tanto que tava vazio. Então tem que tomar muito cuidado com isso lá na Argentina, que às vezes você dirige quilômetros e não tem nada, né? Então isso é uma coisa que aconteceu comigo na Argentina também. Na Colômbia, aconteceu uma coisa também, além dessa questão que eu fiquei preso no banheiro, que uma vez eu me perdi lá nas comunas, né? Foi até as comunas lá do Pablo Escobar, né? As comunas, tipo, as favelas lá da Colômbia. Eu entrei e também aconteceu a mesma coisa comigo na Bolívia. Bolívia eu vou contar todos esses casos, que foi muita coisa. Mas a mesma coisa que aconteceu comigo na Colômbia aconteceu na Bolívia, em La Paz e em Medellín, que são vales, né? A cidade foi nos vales. Eu usei o Google Maps pra dirigir, eu não tinha costume de usar o Waze, e ele me jogou pelo meio das comunas lá, no meio da favelona lá, e, cara,
que loucura que foi entrar nessa favela da Colômbia. Não aconteceu nada comigo, mas tipo assim, eu entrei nessa favela da Colômbia pra poder tentar chegar na cidade que eu tinha que chegar. Na verdade, tem que dar uma volta pra chegar nessa cidade. Depois disso, eu nunca mais dirigi em Medellín. O meu cliente sempre me busca, mas eu me perdi lá e aí eu cheguei numa parte que era tipo uma chancela e tinha um cara armado. E ele falou, não, pra onde você tá indo e tal? E eu acho que esse cara não era, não era policial nem nada, era tipo uma chancela do crime, sei lá. E ele falou, não, você tá indo? Eu falei, não, eu tô indo pra... Eu mostrei pra ele, falei que eu era brasileiro, eu tava indo pra tal lugar. Aí ele, não pode passar aqui não, dá a volta. Ele tentou me explicar mais ou menos, mas não entendi. Acabei indo embora, não consegui passar. Esse meio tempo, um cara de moto bateu no meu carro. O pessoal... Era tipo assim, era uma ruinha muito assim, muito íngreme. Tinha que subir de primeira, assim, terrível. E era um carrinho petitinho, eu, gigante, parecendo o carro do Senhor Incrível, lá dos Incríveis. Então, assim, terrível essa experiência também na Colômbia. Acabei perdendo minha reunião, acabei não conseguindo reunir com o cliente. Voltei pro aeroporto, deixei o carro lá, depois disso eu nunca mais dirigi lá. E, cara, é terrível. Eu mesmo conheço a Bolívia, né? Me perdi também lá, mas eu vou contar mais por causa da Bolívia, que a Bolívia, cara, é terrível. Tipo, final que é muita coisa. E na Colômbia também aconteceu uma coisa, eu quase morri. Falei pra você que eu comi um ceviche aqui, quase morri. E lá na Colômbia, eu fui na cidade amurallada, num restaurante super arrumadinho. Eu comi uma carne de boi com molho de camarão. Eu acho que foi isso, né? Pode ser de outra coisa. Comi isso, dormi tranquilo. No outro dia cedo, tomei café normal. Cara, depois comecei a passar mal, suar frio. E aí vomitei. Pensei, vomitei e melhorei, né? Cara, não, depois diarreia. Depois vomitei de novo. Diarreia, vomitando diarreia, vomitando diarreia. E era bem o dia que eu ia voltar pro Brasil. Então isso eu tava em Cartagena, né? Que é a cidade da praia, tem as praias lá na Colômbia. Aí isso, cara, no aeroporto, eu suando frio, tava muito calor, né? Eu suando, e vomitando e diarreia no aeroporto. Fiz o voo de Cartagena pra Bogotá, e de Bogotá eu ia pegar pro Brasil. Cara, nesse voo eu vomitei num negócio assim, passei com esse saco de vômito jogando vômito nos outros, foi terrível. Dei diarreia também no meio do voo. Quando o avião caiu, eu saí correndo com esse saco de vômito aí. Pra me sair correndo, falei que eu tava passando mal, eles deixaram eu sair. E aí eu fui pra sala VIP, tomei um banho, fiquei vomitando e diarreia lá no banheiro. Até que eu falei, pessoal, ó, não tem condição nenhuma de eu ficar, acho que é 5 horas, né, 5, 6 horas de Bogotá pra São Paulo. Não tem condição nenhuma de eu ficar 5, 6 horas no avião, do jeito que eu tô. Falei, eu tava passando mal e tudo mais. Já tinha passado pela imigração, eles me tiraram da imigração. Eu fui lá no hospital da Colômbia, eles me deram uma injeção, nem sei o que eles me deram de injeção, me deram uns remédios lá. E, cara, foi terrível. Nunca passei tão mal na minha vida, achei que eu ia morrer. Tipo assim, a dor era fortíssima, vomitando e diarreia. No outro dia, aí eu acabei chegando eu peguei um hotel, né? Voltar da imigração, dormi no Ibis, lá em Bogotá. No outro dia, tava meio zoado ainda, mas depois dessa injeção do remédio, eu fiquei quase zero. Cheguei até a comer um Subway no outro dia. E aí eu voltei pro Brasil no mesmo voo, só que um dia depois, né? 24 horas depois. Tanto que o cara lá da sala VIP da Latam falou, tudo bem, senhor Félix, o que aconteceu e tal. Aí eu, não, já tá tranquilo, muito obrigado pelo suporte, né? Mas esse aí foi, cara, eu realmente achei que eu ia morrer nesse dia aí também. Então foi uma coisa que aconteceu. E assim, todo mundo fala, toma cuidado com o que você come. Mas assim, é uma roleta russa, sabe? Você pode comer uma comida de rua e ficar de boa e comer uma comida num restaurante bom e passar mal, né? Isso acontece. É igual, por exemplo, sushi. Tem muita gente que fala que comeu sushi num lugar lá e passou mal. Eu comi várias vezes e nunca passei mal. Então eu acho que realmente, eu não sei se tem como o cara saber que a carne tá com algum problema, sabe? É claro que pode ser mais maus práticas também, mas pode ser que a carne já veio contaminada de alguma forma. E enfim, não sei, né? Até essa questão de intoxicação alimentar, eu vou dar uma pesquisada depois pra trazer mais pra vocês. Mas assim, claro que coisas cruas tem mais chance de dar problema, né? Então tem que tomar cuidado. Mas cara, eu não deixo. Por exemplo, até hoje eu comi um ceviche, eu passei mal pra caramba. Ontem eu não comi o ceviche, mas eu comi o cevichezinho de camarão que tinha aqui no café da manhã, tava muito bom. E deu tranquilo até agora, vou comer um salmãozinho agora também, mas eu já não consigo comer o ceviche, uma taça, não sei, eu comi um mini cevichezinho, né? Mas comer um cevichezão eu tô meio zoado ainda. Também o trigrilho e aquelas coisas de banana que eu comi aqui no Equador também eu não tô conseguindo ver, porque foi as coisas que eu vomitei, né, na quinta-feira. Eu tomei assim tranquilo. Comi mais um arroz com a carninha, um arroz com peixe. Até pedi um peixe em vez de pedir uma carne também, pode ser muito forte. À noite eu vou ver o que eu como, mas provavelmente deve seguir mais ou menos dessa forma também. Mas é isso, pessoal. Então essa intoxicação aconteceu comigo. Então aí chegando nos finalmente, né? Quando eu fui pra Venezuela também, eu saí de Barranquilla, na Colômbia, fui até Barquisimeto, na Venezuela. Foi, tá, um dia de viagem. Então foi bem aventura, passei pela fronteira, você vê muito pouca estrutura. Você passava com uma moto com 10 pessoas e uma geladeira assim na moto, uma loucura total. A fronteira com a Venezuela. Bem loucura assim mesmo. Claro, nessa parte eu faço ainda, deve ter várias fronteiras. Mas eu vou da Colômbia pra Venezuela, foi loucura total. A Venezuela você vê bem abandonado algumas partes que eu passei lá. O Barquisimeto tava tudo arrumadinho, tava bem organizadinho, mas você via, tipo, você passava pelos lugares que tava vendendo papel higiênico, rolo de papel higiênico, sabe? Foi uma coisa que faltou na Venezuela. A gente acha que é uma coisa simples, mas deu uma crise e ainda não produzir. Vai faltar, né? Papel higiênico, não tem jeito. Então, eu vi muitas coisas assim, galera, vendendo umas coisas picadas, assim, umas coisas que faz falta lá na Venezuela, mas o país, e sim, a cidade que eu cheguei tava tranquilo, parecia uma vida normal. Claro que você vê mais vazio e tudo mais. Infelizmente eu não gravei nada, seria uma puta oportunidade. Não sei se eu vou voltar na Venezuela, talvez sim. Então eu perdi a oportunidade de gravar. Mas o que aconteceu com a gente nesse caminho? O carro quebrou
A gente teve que ficar horas e horas e horas e horas até chegar um outro carro pra levar a gente. Como eu falei, a Venezuela tá com certa precariedade na estrutura, né, por toda a crise que passou. Então foi complicado, às vezes não tem gasolina também, então assim, foi bem complicado mesmo. Lá quando tava sem luz, eles cortavam a luz metade do dia, ficava sem água, enfim, tava bem complicada a situação lá. Mas foi uma aventura, foi bem interessante conhecer. O pessoal da Venezuela é muito, muito, muito amável, foi muito bom conhecer o pessoal lá. E é isso, também foi uma aventura que eu tive lá na Venezuela. Outra aventura que eu tive também foi aqui no Equador. Inclusive foi uma das últimas que foi bem ruim, né? Que foi minha última viagem, minha penúltima, antepenúltima viagem, né? A última que eu vim aqui foi tranquilo, mas agora que também tá bem tranquilo, mas eu fui roubado aqui no Equador. Então basicamente eu e meu chefe tava indo de um cliente a outro, a gente parou num McDonald's, que a gente sabia que era perigoso a região lá, mas tipo, a gente parou no McDonald's, tinha câmera, tinha 1 milhão de carro. Eu até falei pro meu chefe, cara, vamos descer as mochilas? Ele, não, deixa aí, vai ser rapidinho, vai comer o sanduíche, já volta. Quando a gente voltou, meu chefe falou assim, cara, não deixa a janela aberta, quando ele viu a janela quebrada. E ele já ficou, puta, roubaram a gente e tal. Foi mó rola, a gente chamou a polícia, mas não fizeram nada, o pessoal do McDonald's não quis dar as câmeras também. E duvido que também ia pegar o pessoal, né? Polícia só pra você, talvez, tentar fazer um BO, enfim. A gente teve que fazer o BO pra poder tentar, pelo menos, tentar recuperar ou falar por que a gente perdeu as coisas, né? Então roubaram todos os meus negócios de trabalho, foi um puta prejuízo, puta dor de cabeça depois pra recuperar tudo. Por sorte, a maior parte das minhas coisas estavam na nuvem. Meu chefe teve mais prejuízo ainda na parte pessoal, financeira, né? Que tinha coisas pessoais também dentro do negócio, tinha dólar, tinha óculos de sol que tinha valor, né? Então, assim, ele se ferrou mais que eu ainda. Então depois disso aí, nunca mais eu deixo, nem no Brasil, lugar nenhum, não deixo nada dentro do carro, que eu uso no porta-mala, né? Mas mochila eu sempre levo comigo, sempre saio, desço. Dessa vez no Equador eu viajei com mochila, toda hora que a gente parava eu descia com a mochila, a não ser que ficasse alguém no carro, né? Então eu fiquei muito esperto depois disso. E quando a gente foi lá na delegacia de polícia falar que fomos roubados e tudo mais, tinha gente lá que tinha sido sequestrado, tudo ensanguentado. Então assim, sequestro, roubo aqui no Equador tá terrível, tem que tomar muito cuidado, mas eu sou gringo, né? Inclusive o meu Uber que me levou de onde eu tava pro hotel ontem à noite, ele tá assim pra mim, ah, você tem dinheiro aí? Você tem dinheiro da... Porque o cara me deu $1, porque eu tava sem dinheiro de nada, ele me deu uns dólares, e aí ele ouviu a conversa, né, com o meu amigo, aí ele tá assim, você tem dinheiro do Brasil aí? Você tem dólar aí? Eu falei assim, não, eles me arrumaram dólar pra pagar, eu não tenho nada de dinheiro aqui, até fiquei com medo, não, esse cara vai me roubar, não é possível. Mas foi tranquilo, me deixou lá, e eu até fiquei com um pouco de medo, porque também não é bom nem andar com muito dinheiro, né? Então tá bem complicada a coisa aqui, eu até dei graças a Deus que eles não sequestraram a gente, foi só um roubo. Mas até o policial falou, não, vai lá, faz o BO, volta com esse BO aqui no McDonald's, que a gente vai tentar forçar o pessoal a dar as câmeras, não sei o quê. Aí falava, vou voltar nada, a gente achou estranho. Até o pessoal falou, cara, melhor não ter voltado não, cara, vai sequestrar vocês, né? Não dá pra saber se a polícia tá com os bandidos aqui. Mas foi isso, esse aí foi terrível também, esse roubo que a gente teve. Então agora eu fiquei super, super esperto com tudo, né? Todos esses roubos que eu vi, tanto da mochila lá no Chile, o roubo do celular do meu chefe, esse roubo da mochila. Eu fiquei bem esperto. Claro que minha primeira chefe, né? Eu falo meu chefe e chefe, porque eu tive uma chefe primeiro, agora eu tô com um chefe. A minha chefe sempre me alertou, e ela sempre falava assim, então deixa um documento e um dinheiro no hotel e leva... Isso aí eu não faço tanto, talvez eu possa me dar mal por causa disso, que é um conselho que eu achei bom também, mas os conselhos, eu tentei ouvir o máximo possível de conselhos, toda a questão de você andar com a pochete, todos os cuidados aí que o pessoal sempre fala, eu tento ter o máximo possível, e cada vez eu vou ficando mais esperto. Mas realmente, você tá em outro país, tem que cuidar, tem que tomar cuidado, principalmente com o passaporte sempre tá comigo. Sempre tá no meu bolso aqui. Eu até comprei esse negócio aqui com o passaporte, me ajuda muito. Então é isso. Agora só pra fechar, as maiores aventuras foi na Bolívia, tanto que a Bolívia em La Paz, eu espero nunca mais voltar. Então me traumatizou mesmo, eu não gostaria de voltar, se tiver que voltar ao trabalho, eventualmente eu vou ter que voltar. Mas passeio, eu iria em outros lugares da Bolívia, que são muito legais também pra conhecer. Santa Cruz é top, Santa Cruz parece uma cidade do Brasil, tem muita coisa brasileira lá, inclusive, tem churrascaria, enfim. Então eu vou lá quantas vezes quiser, e é até barato ir pra lá, do Brasil, você tem um voo de R$600 ou menos. Agora La Paz, cara, La Paz é um vale. A primeira coisa é que é muito alto, então toda vez eu tenho dor de cabeça, eu passo mal lá, porque é muito alto, né? Não sei se é 3.000, quase 4.000 metros a nível do mar, né? Mas tem uma cidade que é 1.000 metros no mar, então não tô acostumado, imagino que a galera da praia deve sofrer mais ainda, né? Que tá numa altitude menor. Então eu sempre passo mal, sempre dor de cabeça, sempre horrível. E aí a primeira vez que eu fui, eu passei super mal, mas assim, eu fiz a reunião no hotel com o cara, voltei e não deu nenhum problema. A segunda vez que eu fui, eu me inventei de alugar o carro já veio com metade do tanque de gasolina. Pra começar que eu aluguei da Localiza, La Paz Localiza. Depois descobri que nem tem Localiza na Bolívia, esse La Paz era lá no México, ficando, sei lá, o aluguel. Aí eu tive que alugar lá com a Hertz, né, que é americana lá. Aluguei, o carro já tava sujo, já tava com metade do tanque, já assim, muito estranho. E eu peguei esse carro e fui. E aí, cara, eu ia pro hotel, porque só no outro dia que eu ia, só mais tarde eu tinha uma reunião. Cara, quando eu cheguei na cidade, tava tendo protesto, tudo parado, eu não conseguia acessar o outro lado da rua, fiquei preso no trânsito, com vontade de ir no banheiro, quase mijando na roupa, morrendo de fome, com dor de cabeça, cara, zoadaço, eu fiquei preso horas e horas e horas nesse trânsito, nesse protesto que tava tendo. Eu falei, puta que pariu, como é que eu vou sair daqui? Até consegui sair, eu vi que não ia ter como chegar no hotel, o que eu fiz? Falei pro meu cliente, cara, tô indo aí, é Lauto, que é uma cidade do lado, né, que geralmente tem os jogos de futebol, onde tá o aeroporto também, eu falei, cara, eu tô indo aí.
Aí eu fui lá, aí eu me meti foi quando eu me meti meio da favela, nas quebradas, tive que subir de primeira, custei a chegar lá, é um lugar muito estranho que eu entrei, um cheiro de queimar no carro, falei, putz, vai queimar o freio, vai queimar, sei lá, a embreagem. Parei o carro, até falei pro meu amigo, cara, dá uma olhada aí, me ajuda aí, ver se teve nenhum problema. Ele falou, não, tá tranquilo, não teve nenhum problema. Depois disso eu peguei e voltei pra... E nisso eu não tava conseguindo gasolina, porque eu só consegui abastecer num posto que tinha lá, só aceitava dinheiro, então já comecei a ficar sem dinheiro. Eu tinha pouco dinheiro, já tinha pouco bolivianos, já comecei a ficar sem dinheiro, dormi, fiquei mal. No outro dia eu cheguei e fui pra visitar um cliente lá do lado, e numa cidade do lado, né, quase fiquei sem gasolina. Um policial me parou, tipo, roubou todo o roubou assim, né, meio que propina, né, pediu de todo o dinheiro que eu tinha, tive que dar dinheiro pra eles, poder deixar eu passar, falou que eu ia levar a multa, eu falei, não, pode me dar a multa, depois eu pago. Aí eles, não, você tem que me pagar aqui a multa agora, me mostrou um caderninho, assim, tive que dar dinheiro pra eles, foi horrível, perdi todo o meu dinheiro, e você fica se sentindo mal, né, que você foi passado pra trás, alguém te roubou dinheiro, fiquei muito puto mesmo, e quase fiquei sem gasolina, fui nessa cidade, fiz a minha visita, voltando, eu quase fiquei sem gasolina, cara, foi a conta, tentei parar em 10, 20 postos, foi a continha, tipo assim, sei lá, era cento e poucos quilômetros, e o carro fez cento e poucos quilômetros. Eu cheguei no aeroporto com o tanque vaziaço, tive que pagar o coisa, tive que pagar depois um dano que eles fizeram no meu carro, porque numa dessas que eu fiquei preso no trânsito, lá eu fiquei preso entre uns... Lá tem aquele tanto de aquelas vanzinhas que a galera enche a van e desce pra cidade e volta. Eu ficava preso entre essas vans, uma van bateu em mim, tive que pagar o coisa. Mas a experiência foi totalmente traumática em La Paz. Se algum dia eu tivesse que ir pra lá, não alugaria carro, tentaria dar um jeito de Uber, conversar com as pessoas, enfim, ou com o meu cliente me buscar. Espero não ter que ir pra lá mais, e eu acredito que não vou precisar, porque não consegui avançar com esses dois clientes. Então, e a Bolívia sempre falta dólar, então tudo muito complicado vender pra lá. Enfim, é um país muito bonito, tem muita coisa pra fazer lá, o pessoal é muito gente boa. Foi um dos países que mais me receberam bem, sempre me davam hora pra comer, enfim. Mas teve todos esses problemas, né? Então, como eu falei, eu iria muito em La Paz, perdão, eu iria muito em Santa Cruz, tranquilamente, em outras cidades, lá no deserto e tudo mais. Mas eu jamais iria, eu não gostaria de voltar em La Paz, é terrível. Claro, também eu talvez dei azar, né, de pegar os protestos, a cidade lotada, toda a questão de gasolina, tava uma crise pior, eu acho, do que tá agora, não sei dizer. Mas é isso, um pouco dos meus perrengues, né. Então teve passar mal, ser roubado, ficar sem gasolina, enfim, muitas coisas assim. Então, realmente, tudo pode acontecer quando você viaja pra fora, né. Essas coisas também podem acontecer no Brasil, então não é que é exclusivo de outros países. Mas algumas coisas que eu passei. E tudo isso foi fazendo eu ficar mais esperto e melhor preparado para minhas viagens, né? Então é isso, pessoal. Então, obrigadão por ouvir até aqui as histórias, os perrengues. Eventualmente eu vou ter mais atualizações, então talvez outro dia eu volto aqui com mais ideias, com mais histórias e mais perrengues de viagem. Então se inscreve aí, dá o like e bora!